Portanto, não há, antes era muito simples arrumarmos a questão do bem e do mal. O indivíduo deveria praticar o bem para poder ir para o paraíso, e caso praticasse o mal, iria para o inferno, seria condenado por toda a eternidade. Mas surge esta espantosa invenção do purgatório, que é um estado intermédio. No fundo, ainda não entramos no inferno, temos uma data de esquemas por onde ter ainda de passar, estamos condenados a provas a atravessar, etc. Com esta história da inteligência, estamos no purgatório, os crimes a expiar. E há uma espécie, ao fazer ao proceder a essa espécie de contabilidade dos pecados, há umas determinadas correntes. Apareceu na Nova História, mas tinha um amigo francês que falava sobre isso, que dá uma, digamos, consideram como um sustentado, um pilar, uma das fases do capitalismo, essa espécie de contabilidade dos pecados. Ao começar a contabilizar os pecados dessa maneira, entramos numa espécie de numerologia, de cifragem do mal, que no fundo vai permitir ao capitalismo de se desenvolver tão bem, não só, mas tão bem, podendo introduzir toda uma hierarquia dos deveres, das responsabilidades, dos preceitos a cumprir, das multas a aplicar, etc. Toda essa contabilidade que surge então, já não há esta divisão anterior simplesmente entre o bem e o mal, o paraíso e o inferno, entra agora este domínio contabilístico dos crimes a pagar, dos pecados a expiar. Essa espécie de contabilidade foi instaurada, e um exemplo disso são as inteligências. Segundo, algumas pessoas viram nisso um paralelismo com um certo processo de desenvolvimento do capitalismo também, que não é só a exploração da força de trabalho, é também precisamente o estabelecer uma contabilidade sobre todos os actos humanos, diferenciações entre esquemas diferentes de responsabilidade, de culpa, de atuação, a maneira como isso poderá ser explorado, poderá ser contabilizado, poderá ser numerado. Pronto, aí temos, é bastante curioso como tese. Não sei até que ponto é que é verdade, e as coisas também são muito mais complexas. Também se pode cair num excesso contrário. Há sempre o problema dos fundamentalismos de um lado e do outro. Quando eu há pouco falava do calvinismo, temos também a interessantíssima escola de Port-Royal e toda a discussão que isso trouxe em França. Existe sempre esta ideia de alcançar uma pureza do absoluto, de poder ter razão para além dos outros, e estamos no domínio do absolutismo, de uma certa forma, mesmo que seja lutar contra uma certa forma de absolutismo, mas no fundo impondo um outro absolutismo. E é aí que é interessante, porque quando entra o modelo operativo da razão no século XVIII, é precisamente no intuito de desmistificar e desmontar toda esta ideia de absoluto, que existe uma verdade suprema, que existe uma verdade absoluta, que existe uma leitura final, mas este é um processo extraordinariamente complexo. Quando nós pensamos já no Aristóteles, na ideia do princípio motor ou da causa final, não está todo um esquema operatório que existiu durante séculos e séculos. Foi isso que se atacaram desde o Renascimento, todos os humanistas, cientistas e outros que se quiseram libertar de todos esses preceitos. O problema, então aí mas todo esse processo de emancipação, e nós temos um primeiro caso, por exemplo, a instalação da Academia das Ciências em Inglaterra em 1680, muito antes do processo das luzes em França. Não nos devemos esquecer, por exemplo, que o Locke aparece antes, tenho a impressão, um bocadinho antes do Fontenelle e do Bay, mas é todo um movimento, que ocorre em parte da Inglaterra, o Enlightenment na Inglaterra, é
concretismos muito diferentes, é o iluminismo em França e será depois o Aufklärung na Inglaterra. Todo esse processo de Aufklärung na Alemanha. Pois, quando Kant, no final, digamos, desse processo todo, vem dizer o Aufklärung é a chegada do homem à maioridade, o que é que ele quer dizer com isto? É o tal processo que nós podemos, que eu há pouco falava no Galileu, que é este processo de emancipação, que é o dizer, nós não precisamos de nos estar a socorrer de bitolas transcendentais em fora de nós e tudo para explicar as coisas, somos capazes, por nós próprios, pela nossa razão, pelo nosso entendimento, pela nossa força, de perceber e de explicar as coisas. É também uma grande fé no homem, nas suas capacidades de emancipação, de consciência, de saber. Bom, este processo nunca teve lugar no sul da Europa. E é aí que nós temos, de facto, um cisma e uma cisão enorme, por múltiplas razões, agora seria muito longo a analisar. O sujeito está implicado, a questão do sujeito? Evidentemente que a questão do sujeito está implicada nisso, porque há uma crença, essa crença do individual, da posição que o sujeito ocupa é fulcral, é a capacidade de acreditar em si próprio, de ter a capacidade por si próprio de entender as coisas. Quando o Descartes vem com a história do pôr tudo em dúvida e depois de começar desde o princípio a fazer tábua rasa e dizer eu penso, logo existe, que é de facto nessa altura uma revolução monumental, porque é primeiro só o facto de pôr tudo em dúvida, mesmo a questão da existência de Deus, e utilizar toda uma metodologia para chegar lá, é um processo operatório completamente que marca, está no centro, e nessa altura no centro, de uma revolução mental que tem lugar na Europa, mas tem uma parte da Europa. Sim, mas hoje em dia com o pós-modernismo há uma fragmentação do não, mas sujeito, depois é uma longa conversa. Inclusivamente. Isso é uma longa conversa até chegarmos ao pós-modernismo. Se quisermos falar e aí seria um primeiro problema, definir o que é modernidade, e aí temos definições de tipo antropológico, de tipo histórico, de tipo sociológico, de tipo tecnológico. É preciso ter muito cuidado quando se está a falar de moderno ou modernidade, entende-se em sentidos completamente diferentes. Há um primeiro aspecto da modernidade que eu penso que é precisamente essa saída da Idade Média e chegar à Idade Moderna, que marca toda uma transição de paradigmas. E de facto aí há um novo ressentimento sobre o sujeito, sobre as capacidades individuais. Aliás, o Renascimento é também parte, em grande parte, vem daí. Agora, há uma espécie de humanismo, a capacidade de crença nas possibilidades do homem, nas possibilidades de ser capaz de, por si próprio, de se inventar, de se criar, de explicar o mundo, de ver o mundo. O desarrojo das ciências não tem só a ver com isso, o desenvolvimento das ciências não tem só a ver com isso, tem também a ver, evidentemente, com fatores culturais, económicos e outros. Faz com que a Europa está bloqueada, não pode estar fechada, está circundada pelo mar por um lado, pelos turcos e o Oriente pelo outro, não tem saída, precisa de matérias-primas, portanto há que ir descobrir e sair desse isolamento. Aí os portugueses desempenharam um papel importantíssimo com os descobrimentos. É a emancipação da burguesia, que precisa precisamente de ter matérias-primas, encontrar matérias-primas, fundar o comércio, acabar com os abusos e o privilégio da aristocracia, porque necessita de fomentar um outro mercado, fazer uma outra abertura de tipo de economia. Todos esses fatores histórico-culturais, tecnológicos, tudo vão se misturar, não é? E daí a transição que se efetua para aquilo que se pode chamar a primeira fase da modernidade. Mas que a nível da história do pensamento tem muito a ver com essa emancipação, tentativa de emancipação de todas as tutelas e todos os preconceitos e os a priorismos. Um esforço fenomenal, de facto, da razão e da consciência do homem, mas esse que também teve as suas limitações, que também esbarrou nos seus próprios defeitos, que também fez transposições e projeções que finalmente
não conduziram a emancipação nenhuma apenas a uma substituição de uma coisa pela outra, o fenómeno é muito mais complexo, mas é esse esforço tremendo de capacidade, de curiosidade, de conhecimento, porque de repente ao derrubar todos esses preceitos, todos esses take it for granted, de repente estamos perante uma infinidade de descobertas possíveis e de caminhos a desbravar, quer dizer, é a história, é a geologia, é a geografia, mais tarde será a biologia que vai conduzir à segunda grande mudança de paradigma pelo Darwin. Bom, tudo isso é um processo que tem lugar na Europa das Luzes, mas dura 2 séculos, até chegar aos romanos, mas digamos, é um processo muito longo e que também não surge por acaso, tem as suas raízes, evidentemente, anteriormente, na Idade Média, se quisermos remontar mais também na Antiguidade Grega. Sim, mas esse esforço, essa capacidade, também tem a ver muito com a capacidade do esforço também individual. Houve de facto períodos, épocas em que certos países tiveram de facto pessoas à altura e com capacidade e com vontade para fazer esse desbravamento. Quando nós pensamos, eu conheço particularmente o caso do iluminismo em França, pensamos todo o trabalho feito pelos filósofos em França, não quer dizer com isso que tenham sido eles que tenham conduzido à Revolução Francesa, mas fizeram todo um trabalho, como os salões literários, aliás, nos quais as mulheres desempenharam um papel fundamental, e seria interessantíssimo ver, por exemplo, o papel que as mulheres desempenham na corte, na burguesia francesa, e quando tu olhas e vês o que são as mulheres em Espanha, Portugal e Itália na altura, é realmente muito interessante fazer essa comparação. Sim.